Seja bem-vindo. Que privilégio poder chegar na sua casa e falar com você mais uma vez. Assuntos do reino relativos àquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem feito. Esse é mais um episódio que serei eu falando com vocês, é um canal nosso de comunicação e eu já quero te agradecer a paciência, te agradecer por estar aqui, te agradecer por fazer parte disso. Você que já é inscrito no nosso canal, que assiste recorrente todos os nossos vídeos, eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Nós somos 300 inscritos, pouco mais de 300 inscritos, e isso para mim é um privilégio muito grande. São 300 pessoas que têm nos acompanhado, que têm nos ouvido, têm nos assistido, que recebem a palavra através desse lugar, desse canal. E é através do conhecimento que o Senhor nos transforma e nos motiva e nos molda àquilo que Ele quer, tá? Muito obrigado, você está aqui conosco, está aqui comigo, compartilhando o conhecimento. Se inscreve, coloca aqui embaixo nos comentários de onde você o que o Senhor tem falado ao seu coração, qual que é o seu testemunho, a sua experiência de vida, para a gente ter a satisfação de entender onde é que o Senhor está levando a nossa voz, né, para a glória dele. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber vídeos assim que eles forem ao ar. Nós temos uma programação e é contínua. Estamos postando vídeos segunda e quinta. Toda segunda e quinta-feira a gente coloca vídeo às 19 horas no horário Mato Grosso do Sul, às 20 horas no horário de Brasília. Então, você pode ficar tranquilo. Todos os vídeos são organizados em playlists. Isso aí é por causa do meu perfil comportamental, então fica tranquilo. Nós temos uma playlist sobre profissões, temos uma playlist de podcast geral e vamos ter uma playlist de teologia. Nessa playlist de teologia, nós temos já acordados com o Seminário Batista 10 episódios que serão vinculados ainda nesse ano e a partir do ano que vem novas formas disso acontecer, mas em formato de mesa redonda, eu mais 2 professores, enfim, trazendo assuntos. Primeiro, de forma que vocês entendam basicamente como o seminário funciona, mas também uma discussão teológica, para que a nossa mente se expanda e é através do conhecimento. O podcast sobre profissões, ele, à medida que eu vou conhecendo profissionais na área, cristãos que testemunham, eu trago para falar, ou vai ser remoto, no Google Meet, gravando essa conversa, para trazer para você jovem, você adolescente que está buscando a profissão, buscando em Deus uma resposta para a sua profissão, para entender aquilo que o Senhor quer que você faça como seu propósito de vida, inclusive a sua profissão. E aí, nós estamos, à medida que a gente conversa com essas pessoas, a gente coloca nessa playlist, lança na playlist normal, como podcast normal, e também na playlist só de profissões. Meu objetivo, o que Deus colocou no nosso coração, é para que todos os jovens das igrejas, cristãos, não cristãos, se está em dúvida sobre qual profissão escolher, encontre um lugar e uma fala verdadeira de um profissional que exerce a profissão e que escolheu com objetivo fim, com um propósito. E isso pode, creio eu, ajudá-lo a compreender qual é o que Deus quer para a sua vida. E eu anseio por isso, tá? Hoje eu quero meditar com vocês em um texto muito conhecido
da palavra de Deus, e a gente está falando sobre Setembro Amarelo. Vocês têm acompanhado aí os outros episódios. Combate ao autoextermínio, combate a, a essa iniciativa humana de se autoexterminar, né? De dar cabo da própria vida. E eu tenho pensado nisso. E eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia aí, ó, em Filipenses 4, 7 e 8. E o texto diz assim, ó: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, nosso bate-papo hoje tem esse tema, nisso pensai. Porque é no pensamento que as coisas acontecem, né? O versículo 7 começa falando sobre a paz de Deus que excede todo entendimento. E Jesus Cristo, antes de morrer, disse para os discípulos: Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então, nós temos no Senhor uma garantia de paz. Nós temos em Cristo uma certeza de paz. E paz, veja bem, não é ausência de conflito, não é ausência de guerra, tá bom? Paz não é aquele instante de filme. Paz não é isso. Paz é em meio às atribulações, em meio às tribulações e às adversidades da vida, nós entendemos e sabemos, estamos firmados no Deus que pode todas as coisas. E que todas as coisas que acontecem conosco, que amamos o Senhor, contribuem para o nosso bem. É a palavra. E se está na palavra, é a verdade. Certo? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. E isso não é uma história, isso não é um conto, não é uma fábula. A Bíblia não é mentirosa, a Bíblia não é um livro de histórias, como você lê um romance, um livro de ficção científica, ou um livro didático, acadêmico. A Bíblia é um livro vivo. E toda vez que você se debruça em ler, o Senhor fala com você de formas diferentes. Às vezes no mesmo texto. Na maioria das vezes, no mesmo texto. Esse texto que a gente leu, o versículo 7, fala: Guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo. E aí, eu quero conceituar com você, quero entender com você o que é sentimento. Tá? Sentimento, de acordo com o nosso dicionário, é uma condição psicológica. E são também suas manifestações, originada das pulsões de afeto ou de aversão, ato ou efeito de sentir. Então, sentimento é uma manifestação, certo? Daquilo que a gente recebeu, do afeto ou da aversão. Se você é fruto de um lar de amor, de afeto e de carinho, você tem sentimentos positivos, porque o resultado dessa equação, né, é o resultado positivo. Se você foi criado num lugar de abuso, de contenda, de crise, você vai manifestar emoções ou sentimentos tristes, conflitantes, porque lá no seu psicológico, né, no seu consciente, no seu inconsciente, no subconsciente, enfim, qualquer termo que você queira usar, alguma coisa não fechou. Sabe? Ficou faltando alguma coisa. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Filipos que
o Deus de paz, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os nossos corações, os nossos sentimentos. Você pode falar assim, Tiago, sentimento não é uma emoção? Eu vou dizer para você, não. Emoção é uma reação imediata a alguma coisa. Sabe? Quando você chuta com o dedinho a quina do sofá? Ou quando alguém te dá uma fechada no trânsito e aquela reação raivosa? Então, aquela é uma reação emotiva. É imediata ao estímulo. Que também pode ser positiva. Quando sua esposa te faz um carinho, te dá uma palavra de afirmação, dependendo da sua linguagem de amor, né? Mas enfim. E aí a satisfação, a alegria, aí. Então, emoção é um resultado imediato. É uma reação imediata a um fato. Sentimento é uma construção. Sentimento envolve um componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. Então, eu sei que sou amado porque eu avalio, eu entendo, eu mensuro, até chegar na resposta que é realmente ela me ama, ou ele me ama, meu pai me ama, minha mãe me ama, ou não me ama. Entendeu? Então, emoção, reação imediata. Sentimento é construído. E aí, pensando nisso, o texto fica ainda mais profundo, porque fala que Deus guardará os nossos sentimentos, os nossos corações, os nossos sentimentos. Algumas versões vai dizer mente em lugar, tá? Mas eu quero frisar na parte do sentimento, porque entendo que é importante que a gente tenha isso claro, sabe? Nós não servimos a um Deus que está longe. Nós não servimos a um Deus que está no seu alto e sublime trono. Ele está. Mas nós não servimos esse Deus distante. Nós servimos um Deus de perto. Um Deus que nos traz para perto dele, para perto de si. Nos revela a sua vontade, nos direcionando os passos, nos protegendo. Porque assim, é impossível que você não consiga lembrar uma situação de livramento que o Senhor te deu. E exatamente por ser um Deus próximo, achegado, que ama, ele demonstra seu amor nessas coisas que são pequenas, mas são grandes. São coisas pequenas no sentido principalmente nas coisas que a gente não percebe. Já parou para pensar no risco que é todos os dias o trânsito? Ou você pode dormir e não acordar porque seu organismo não funcionou. O acordar é um milagre. O dormir é um milagre. Nós vivemos milagres todos os dias. O problema é que nós não abrimos os nossos olhos e não procuramos ver. E isso é fato. Não sou eu que digo. Uma memória triste, ela fica no nosso inconsciente muito mais do que uma memória feliz. Você consegue lembrar muito fácil assim de situações onde você foi machucado, maltratado, ferido. Mas é difícil a gente lembrar do amor que recebeu, do cuidado, do zelo. Vou falar de mim mesmo, e estou falando de mim mesmo. Eu estive acidentado em 2006. Eu sofri um acidente em 2006. E eu fiquei acamado durante muitos anos. Passei por um processo muito difícil e doloroso. E durante muitos anos, 12, 13 anos, eu lembrava todo ano, como um ritual quase. Eu vivia aquele dia, o dia 19, o dia 20, dia 21, dia 22, dia 23, dia 24 do mês de maio de 2006. Depois, eu vivia o dia 3, o dia 4 de junho até o dia 11 de agosto
de 2008, quando eu estive internado de junho a agosto. E todos os males que eu passei no hospital, todas as lutas. E outra hora eu conto algumas coisas para vocês. Mas assim, eu esqueci das pessoas que me visitaram. Algumas. Algumas eu lembro, outras eu esqueci. Eu vou lembrar para vocês aqui uma situação que aconteceu. Uma amiga levou o Ministério de Jovens lá no hotel. No hotel. Eu vivi tanto tempo lá que parecia um hotel. Lá no hospital. E ela levou os jovens da igreja lá, os jovens adolescentes. E eles fizeram cartas, recados, entregaram para mim. E durante bastante tempo eu não lembrava desse fato. Depois foram na minha casa, quando eu já tinha saído do hospital. E quantas visitas eu recebi, quantas ofertas eu recebi, quantas eu nem fiquei sabendo. Porque a notícia, embora a internet não é como é hoje, né? Por exemplo, tem um QR Code aqui, ó. Aqui. Tá vendo, né? Esse QR Code, se você quiser contribuir com o nosso canal, com o nosso ministério, tá aí. É só abrir o aplicativo do banco, botar a câmera aqui e você pode fazer uma oferta. Mas antes, 2006, 7, 8, 9, 10, não era assim, né? Tão fácil. Então as conversas eram mais pessoais. E o meu nome foi soprado pela misericórdia de Deus em vários estados do Brasil. Várias igrejas oraram pela minha saúde, pela minha recuperação, pelo que Deus estava fazendo na minha vida e fez. E meu pai a gente recebeu ofertas de vários lugares das quais eu nem sei. Tenho extrema gratidão a Deus por tudo que Ele me fez passar. Mas fato é, trazendo para o nosso entendimento de hoje, muitas vezes nós não lembramos de algo positivo e a nossa memória, a nossa mente, o nosso sentimento fica gravado algo negativo. Entende? E aí a Bíblia está falando que o Senhor guarda os nossos sentimentos. E eu quero chamar você a refletir sobre isso. Quantas vezes a gente perde tempo não falando do amor de Deus e não vivendo a plenitude do amor de Deus, presos em mágoas, em rancores, em situações que nós fomos ofendidos, feridos, machucados e não vivemos o presente da vida que é hoje. Não é presente por acaso, tá? Não é presente que chama por acaso. É porque realmente é um presente, é uma dádiva, é o Senhor que te entrega a vida. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e se renovam toda manhã. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por ter acordado? Não é nem... É por ter acordado. Você já pensou no desafio que é? E às vezes a gente não tem dimensão, de verdade, eu também não tenho. E muitas vezes eu me pego acordando já preocupado com as coisas que eu tenho que fazer, sem lembrar de agradecer a Deus e ser grato pela vida que Ele dá, por ter coisas a fazer. Porque a gente vive para trabalhar, né? Trabalhar, sustentar a casa. Eu sou empresário, então tem um escritório para dar conta. E aí tem a igreja que a gente serve. A gente vive esses muitos afazeres. Glória a Deus porque temos muitos afazeres. Mas a gente não pode deixar que esses afazeres ocupem um lugar que é de Deus. Então, a gente tem as ocupações, tem todas as atribuições, mas a gente não agradece a Deus porque Ele tem nos capacitado, tem nos sustentado, tem nos feito acordar. E aí, eu quero te chamar a refletir sobre isso.
E esse é o primeiro aspecto do que a gente vai conversar hoje. Porque o segundo aspecto está no versículo 8 de Filipenses 4. Falamos sobre o versículo 7, especificamente sobre os sentimentos. O privilégio que é Deus guardando os nossos sentimentos. A maneira tão íntima de Deus tratar com você e comigo, de guardar o nosso sentimento. Deus sabe que a gente passa por aflição. Deus sabe que a gente acorda triste. Deus sabe que a vida não é um mar de rosas. Deus sabe. Agora, antes da gente passar para o versículo 8, a Bíblia fala que ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pensa bem. Se o Senhor não tivesse levado todas as nossas dores e nas suas pisaduras não fôssemos nós sarados, como nós suportaríamos todas as aflições dessa vida? E aí o apóstolo Paulo vai falar que essa leve e momentânea tribulação produzirá peso de glória. É leve e momentânea. Então, não há mal que dure para sempre. É preciso ter paciência e calma, que Deus está trabalhando, Deus está agindo. Mas principalmente, nós precisamos crer no Deus da palavra, na palavra de Deus, que Ele guardará, e Ele guarda os nossos corações, os nossos sentimentos, a nossa mente, pelo seu amor tão grande. E aí a segunda parte do que eu quero conversar com vocês está no versículo 8. Paulo diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E aí, eu separei aqui o que, na minha concepção, cada uma dessas coisas quer dizer. Tudo que é verdadeiro. O que você entende por verdadeiro? O que quer dizer? Quer dizer que está em conformidade com os fatos. É verídico, é autêntico, é genuíno, é exato. É exato com a realidade. Não é fictício, não é imaginário, não é enganoso. Tudo que é verdadeiro. Você já parou para pensar que muitos dos pensamentos que rodeiam a nossa mente, que ficam aqui matutando, não são verdade? São ilusões criadas pela nossa própria mente. E não é a verdade sobre nós, inclusive. E isso é muito interessante, porque às vezes a maneira como nós nos vemos no espelho não é a verdade sobre o que nós somos. Você já pensa comigo. Cara, é impressionante isso. Porque a Bíblia está nos chamando a atenção para aquilo que a gente precisa de fato botar os olhos. Aquilo que realmente é importante. Se é verdadeiro. Essa é a primeira parte. Tudo que é verdadeiro. Ou seja, você não vai ficar discutindo à toa questões tolas se aquilo é mentira. Tá? Uma vez perguntaram pra mim o que eu achava sobre uma namorada que eu tive, se ela tinha me traído ou não. Eu digo assim, é um favor que ela me fez. Eu não sei se ela me traiu, não me importa também. Eu não tô nem aí. Porque mais importante é o que eu sou. Você entende que
que eu preciso ficar no que é verdadeiro. Esse plano hipotético, se traiu, se não traiu, se era... isso não vai resultar em nada. Quando alguém fala mal de você no trabalho, é a visão da pessoa. Já ouviu, né? Quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Por quê? Porque quando eu falo mal de alguém, eu demonstro aquilo que eu sou. Eu não estou falando sobre o que o outro é. Então não é a verdade sobre mim. Não é verdade ao meu respeito. É o que a outra pessoa, a visão dela, a ilusão dela. Ou como eu olho no espelho, eu tenho uma visão distorcida sobre mim. E aí a gente vê transtornos. E eu não sou a pessoa mais especialista para falar sobre isso. Mas a gente sabe que tem anorexia, bulimia e vários outros transtornos de imagem, onde você se olha e não percebe o que você é. Então, a gente não pode confiar nem nos nossos olhos. A gente precisa confiar em Deus exclusivamente, totalmente. Mas Ele nos chama a atenção aqui, tudo que é verdadeiro, é nisso que você tem que pensar. Tudo que é honesto. Honesto é um atributo que apresenta probidade, integridade, retidão, honradez, segundo certos preceitos morais, éticos, característica do que é decente, não mentiroso, não fraudador, não enganador, moralidade irrepreensível. Deriva da palavra onus, do latim, que significa dignidade. Tudo que é honesto. Você já parou para pensar que a maioria das coisas que a gente vê na internet, na televisão, nos filmes, são coisas não honestas, desonestas? A gente assiste, por exemplo, uma série como A Casa de Papel, ou Narcos, ou qualquer outra série nesse sentido, e você acaba tendo empatia pelo vilão, pelo ladrão, pelo assassino, pelo traficante. Estão nos levando a pensar distorcidamente. E a Bíblia está nos trazendo de volta, puxando a rédea da nossa vida, falando, Tiagão, tem que pensar no que é honesto. O salmista diz assim, não porei coisas más diante dos meus olhos. E aqui está falando para a gente pensar em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se eu não vou pôr coisas más diante dos meus olhos, um filme que não retrata e não tenha nada de bom, de útil, que exalte o nome de Cristo, não serve para nada. E isso aqui é para você e é para mim também, tá? Eu não estou só apontando o dedo para você, eu estou me colocando nesse mesmo lugar de aprendizado com a palavra. Deus está dizendo assim, Tiagão, tudo que é verdadeiro, filho, nisso você tem que pensar. Tiagão, tudo que é honesto, filho, é nisso que você tem que pensar. E aí eu quero que você faça esse exercício. Coloca seu nome aí. Igual eu fiz. Quantas vezes a gente está pensando, e o brasileiro tem muito disso, que a corrupção parece que é impregnada na nossa natureza. Está pensando uma forma de ganhar, de se dar bem com o outro, de ser esperto. E a Bíblia está falando tudo que é honesto, Tiago. Você tem que pensar no que é honesto. Tudo que é justo, de modo geral, remete à razão, à equidade, que julga com retidão e integridade. Justo é a medida perfeita. Ser justo é, a despeito do resultado daquilo, se é certo, é certo. Quantas vezes a gente precisa
retroceder em função do outro, e aquilo acaba nos prejudicando. A Bíblia está falando para a gente pensar no que é justo. E a gente vive num mundo onde a nossa sociedade hoje dá muito mais valor ao que não é real, ao que não é verdadeiro, ao que não é honesto, ao que não é de boa fama. Vamos pro cinema, eu tô falando de filme toda hora, então vamos continuar no filme. Por exemplo, tem alguma série na TV falando daquela professora que morreu para salvar as crianças naquela creche? Não tem? Mas tem uma série para contar da mulher que esquartejou o marido e colocou numa mala. Tem uma série para falar da mulher e o cara que matou a menininha, a filha. Tem série falando do psicopata lá nos Estados Unidos. Tem série falando do menino que entrou com a metralhadora na escola. Eu não tô falando das vítimas, tá? Tô falando dos autores. O autor dos crimes. Mas por que isso? Porque a sociedade, longe de Cristo, não pende porque é justo. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo não quer saber do que é justo, o mundo não quer saber do que é verdadeiro, o mundo não quer saber do que é de boa fama, o mundo não quer saber. Agora, cabe a mim e a você, enquanto ovelhas do aprisco de Cristo, enquanto servos de Jesus, enquanto resgatados e remidos, tirados do lamaçal do pecado para a maravilhosa luz de Jesus, sermos diferentes. Não ser diferente porque, bom, minha mãe disse que eu não sou todo mundo mesmo. Não, ser diferente porque o Cristo que nós carregamos nos leva a viver uma vida diferente. Porque a gente já não é mais daqui. Nós não somos daqui. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos de passagem. E devemos viver de maneira que agrade a Cristo. Tudo que é puro. Puro é sem mistura. Não alterado pela presença de elementos estranhos. Límpido, claro, transparente, casto, imaculado. Tudo que é puro. Quantas vezes a nossa mente só nos leva para a impureza? Só nos leva para a sujeira? O apóstolo Paulo fala que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se o apóstolo Paulo vivia esse dilema, quanto mais eu e você. E a Bíblia está falando, Tiagão, tudo que é puro, filho, tudo que é justo, meu filho. É nisso que você tem que pensar. A sua vida tem que ser norteada por esses princípios. Pela honestidade, pela verdade, pela justiça, pela pureza. Sua vida tem que ser norteada pela amabilidade, tudo que é amável. Se você... E eu vou contar para vocês um testemunho aqui, que não é bonito, não. Eu estava aqui no escritório de manhã, minha mesa está aqui, e estava lendo a Bíblia aqui, meditando no manancial antes de começar a trabalhar. E eu terminei de ler o manancial, orei aqui, quietinho, e abri o Instagram. Peguei o celular assim, ó, abri o Instagram. E a primeira coisa que apareceu não era pura. 8 horas da manhã. E aí eu fechei o olho, falei, Deus, tá aqui, ó. Eu não fiz nada. Foi eu que abri uma página. Eu abri o Instagram para dar uma rolada ali antes de ir trabalhar. E aí fui impelido pelo Espírito para abrir de novo. E aí o Senhor, eu abri, e aí no canto de cima aqui de cada postagem tem 3 pontinhos.
3 pontinhos, meu amigo. Você clica aqui em 3 pontinhos, está escrito assim, ó. Não tenho interesse. E o Senhor me mostrou isso aqui. E eu comecei a clicar. Não tenho interesse. Não tenho interesse. Não tenho interesse. Se era algum anúncio sobre homossexualismo, sobre casais homoafetivos, eu não tenho interesse. Não tenho interesse. É notícias de corrupção, governo fazendo essas loucuras todas. Não tem interesse. E aí eu pude e tenho podido desfrutar de um novo momento diante de Deus, porque eu não sou levado por essas, rapaz, páginas de humor que satirizam o Evangelho de Cristo. Não tem interesse. Vários canais de musculação, de carro, várias coisas que eu gosto, de música, não tenho interesse. E o Senhor me mostrou que a decisão de fugir da aparência do mal está em mim. A decisão de fugir da aparência do mal está em você. Está em nós. Quando Paulo fala para Timóteo, foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a paz e a fé e a esperança com os que, ou seja, as pessoas que andam com você, com o coração puro, invocam o Senhor. Agora, você quer buscar tudo que é puro, justo, amável, de boa fama, honesto e verdadeiro, mas à sua volta as pessoas são aquelas que querem o contrário. E eu não estou falando para você desfazer dos seus amigos. Estou falando que você precisa pagar um preço de oração e colocar a vida deles na mão de Jesus. Mas eles só vão encontrar Jesus quando você tiver uma vida íntegra com Deus. Porque nós somos a carta escrita e lida. Então a leitura que eles fazem de nós deve refletir Jesus, deve refletir a Cristo. O texto continua assim, ó, tudo que é amável. Amável é que merece afeto, digno de ser amado, amor, em seu sentido pleno, que demonstra delicadeza, cortesia, é afável, lisonjeiro e simpático. Tudo que é amável. Tem uma coisa que eu quase não suporto, é malabarismo no semáforo. E toda vez que eu tô no semáforo, tem aquele pessoal fazendo, e eu sei que eles precisam, eles têm necessidades e tal. O conflito do Tiago interno. E aí eu lembro que tudo que é amável. E aí o cara passa, se eu tenho alguma moeda, se eu quero... Ô irmão, não tenho, Deus te abençoe. Eu não entreguei a moeda, mas eu também não fui mal educado e grosseiro com ele. Mas isso porque o Senhor nos leva para esse lugar. Ou, quando a gente vai no mercado, tem que passar no caixa, ou o cara do açougue está atendendo mal. E aí a gente, por ser cristão e por estar em Cristo e por representar... Eu geralmente falo que ser cristão é como um sobrenome. Então, eu sou Tiago de Almeida de Cristo. É um sobrenome que eu carrego. Onde eu vou, tá comigo. Se eu vou no mercado, tá comigo. Se eu vou no posto, tá comigo. Se eu vou... Qualquer lugar que eu for, tá comigo. Eu vou na barbearia, tá comigo. Todo lugar está comigo. Agora, o que eu faço disso? Eu vivo de maneira que eu demonstre isso, que glorifique a Deus com meu testemunho, ou eu vivo como se nada tivesse acontecendo, de maneira solitária no mundo. Eu existo e pronto. Ponto e acabou. E a Bíblia está chamando a gente para agir com tudo que é amável. Sabe? Você já imaginou que tem gente que precisa apenas de um bom dia, cara? Apenas de um muito obrigado? Quando você vai no restaurante e aquele garçom que já tá te atendendo não tá muito sorridente naquele dia,
E a única coisa que ele precisa é: filhão, Deus te abençoe. Muito obrigado por estar me servindo tão bem. Ou quando você pega um Uber e você olha e aquele cara tá visivelmente muito cansado, porque a jornada para render, ele tá fazendo 14, 16 horas por dia dirigindo um carro para ir na onde ele não quer, levar pessoas que ele não conhece, porque a única alternativa que sobrou para ele foi ser motorista de aplicativo. E aí a gente entra e muitas vezes a gente não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Não profere nenhuma palavra de bênção para ninguém. Não age com simpatia, não age com amabilidade, não age com cortesia. Na fila do mercado, em lugar nenhum. No trânsito, principalmente. E por último, o texto está dizendo assim, ó, tudo que é de boa fama. Boa fama. No mundo onde as pessoas não ligam, numa época onde as pessoas não se importam, a Bíblia continua dizendo, tudo que é de boa fama, Tiagão, nisso pensai. E boa fama está relacionado a um conceito favorável, a reconhecimento público favorável, a ser exemplo, a ter uma reputação. Reputação. Fala sobre legado. Qual é o legado? Hoje, pela misericórdia de Deus, eu recebi um áudio de um irmão da outra igreja que a gente estava, falando sobre como eles sentiram saudade da gente hoje, ele, o filho dele, e no tempo que nós caminhamos juntos, algumas meditações foram edificantes e têm ajudado no dia a dia. É pela misericórdia de Deus total. Mas glória a Deus porque eu pude receber um feedback nesse sentido, falando sobre legado. Agora, qual o legado que a gente tem deixado no nosso trabalho? Quando eu chego de manhã no trabalho, quando eu vou embora no final do dia, na sexta-feira, quando eu volto para a cidade, para minha cidade, o que eu encontro lá? As pessoas têm saudade, sentem sua falta ou sentem a minha falta? Qual o legado que a gente tem deixado? Nós, cristãos, nas igrejas que a gente passou, nós deixamos portas abertas ou portas fechadas? Saímos em conflito ou saímos de maneira amável, com tudo resolvido? Tudo que é de boa fama. E aí ele arremata o versículo dizendo assim, ó, se há alguma virtude e se há algum louvor. Virtude é algo é algo correto, desejável, em conformidade com o que é bom, excelência moral e dignidade. Isso é virtude. É algo bom, moral, digno. Porque você não vai sair falando aos quatro ventos algo que você fez. Ah, eu sou adúltero. Levanta a mão e sai. Eu sou adúltero. Olha, eu matei 5 pessoas hoje. Sou um assassino muito expert na minha arte de matar os outros. E aqui eu não estou falando de pessoas que matam fisicamente, não. A Bíblia fala que se nós dissermos mal do nosso irmão e intentarmos, nós já cometemos o assassinato. O pecado já está feito. Se com a tua mente desejares, com o teu coração intentares, o pecado já está feito. Ou eu vou sair de mãos erguidas na frente de todo mundo, dizendo:
Olha, hoje eu roubei o governo, soneguei notas, soneguei imposto. Eu sou o bichão mesmo, viu? Você já viu algum sonegador garganteando em todos os lugares que ele é um sonegador? Não. Porque ele faz algo que não é de boa fama e ele faz e tenta esconder. Quando a gente faz algo que não é honroso, que não é de virtude, que não é de louvor, nossa tendência é esconder-se. E não é de agora, porque Adão e Eva, quando comeram do fruto, a primeira coisa que eles fizeram foi fugir da presença de Deus. O Deus que passava todos os dias na viração do dia para relacionamento. E aqui um parêntese. Deus não mudou. Deus continua na viração do dia disponível para os filhos que querem relacionamento com Ele. E não só às 6 horas da tarde. Deus está presente em todo o tempo. O tempo é dele, Ele é dono do tempo. Mas a Bíblia fala que na viração do dia o Senhor vinha até Adão para conversar, para que eles se relacionassem. Então, na viração do dia, meu amigo, busca a presença de Deus. Busca a presença de Deus na hora que você acorda. Primeiro com gratidão pelo milagre de ter acordado. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Porque é do pensamento que procedem todas as coisas. Tudo vem do pensamento. E aí, eu vou pegar uns textos aqui para você entender do que eu estou falando. Tudo é do pensamento. Abre comigo aí, ó. Provérbios. Um menino sabido, tal de Salomão. Provérbios 23, versículo 7. Salomão diz o seguinte: porque como imaginou a sua alma, assim é. Primeira parte do versículo. Como imagina a sua alma, assim é. Então, o que você diz para si mesmo ao seu respeito. A palavra tem poder. E aí eu quero te convidar a deixar os seus sentimentos nas mãos de Cristo de verdade. Quero te convidar a declarar todos os dias palavras de bênção sobre a sua vida. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou... Palavras de bênção. Toda vez que tiver a sua memória algo que te denigre, que te diminui, que é fruto das suas convicções mesmo, quero te convidar a trocar qualquer palavra torpe ao seu respeito por uma palavra de bênção. Errei no trabalho. Eu não sou um burro porque eu errei. Errei. Eu sou capaz de fazer melhor. Entendeu? Assim como pensa sua alma, assim é. E qualquer que seja o pensamento, a luta, as dores, as tristezas que você tem passado, que esse texto de Filipenses fique no seu coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você não está sozinho. Você não é obra do acaso. Você não veio para o mundo para sofrer. Tudo isso que eu estou te falando é verdade. Eu não estou dizendo que o evangelho é pare de sofrer. Veja bem. Eu estou dizendo que você não veio para sofrer.
embora eu sofro, você também sofre. No mundo nós teremos aflições, mas Cristo venceu. E é nele que nós estamos firmados. E o nisso pensai é uma escolha nossa todos os dias em nos voltarmos para a palavra, mortificarmos a nossa carne, a nossa natureza, para sermos o que o Senhor quer que a gente seja. Sabe? E eu não estou contra a psicologia, contra a psiquiatria, contra a psicanálise. Eu não estou contra nenhum tipo de enfermidade, doença da alma, da mente. Se você está doente, tem depressão, isso é muito sério, procura ajuda. Deus não deixou as especialidades médicas e clínicas, não deu sabedoria para as pessoas à toa. Deus não deu entendimento para o médico passar. Você já pensou? O médico psiquiatra passa 5 anos para fazer medicina e passa outros 6, pelo menos, para se tornar um psiquiatra. Estudando todos os meandros da mente humana, que é possível, tudo que é possível. Mas o Senhor está te chamando a essa completa renovação da sua mente. Lá em Romanos 12 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Agora, lá em Romanos 12, 1 e 2, está falando para a gente renovar a nossa mente. Renovar a mente. Filipenses, o mesmo Paulo está dizendo assim: nisso você deve pensar. Por quê? Porque às vezes a gente se pega pensando em coisas que não devia. Porque a gente se pega tendo pensamentos autodestrutivos que não devia. Porque não é nisso que a gente tem que pensar. Então, você não foi obra do acaso. Você não foi um erro. Deus não erra. Deus não erra. Ele tem um plano específico para você. Sabe isso que você qualifica como um defeito? Ó, esse aqui é o meu defeito. Deus fez você e vai usar você com o defeito que você acha mais grave. Mas não vai ser usado se não houver arrependimento. Se não nascer de novo, como fala lá para Nicodemos, lá em João 3. Você vê que está tudo ligado, por quê? Porque é da mente. Nós estamos falando da mente, de renovação da mente. Estamos falando daquilo que a gente precisa pensar. É algo voluntário. Tiago, você pode falar assim: Tiago, eu não tenho forças, cara. Eu não tenho forças. Quando eu olho a situação da minha casa, tô falando como homem, tá? Quando eu olho a situação da minha casa, os boletos que eu não tenho condição de pagar, quando eu olho meus filhos estão longe de Cristo e eu não fui o pai que ensinou Jesus para eles, acabou, cara, acabou. Eu vou dizer para você, não acabou. Não acabou, porque Deus tem propósito para todas as coisas. Mas Ele não vai fazer se você não se voltar a Ele. Quer que entre salvação na sua casa? Você é o homem? Deixa que Jesus te salve. A salvação precisa ser em você primeiro. Vai entrar salvação na sua casa quando você for salvo. Vai entrar salvação na minha casa quando eu for salvo. E eu tô aqui compartilhando com vocês esse estudo porque isso para mim também mexe, reflete, fala comigo exatamente porque muitas vezes eu nem sei no que eu tô pensando. Mas o Senhor nos chama a uma completa renovação da nossa mente, para desfrutar nele.
da boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos aqui até esse horário e eu quero agradecer você que está com a gente aqui, porque nós queremos algo novo no Senhor. E eu quero encerrar nossa conversa de hoje com o Salmo 37. Salmos 37. Versículo 3, 4, 5. Versículo 3, o salmista está dizendo assim, ó: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Deleita-te espere com alegria. Tá? E eu quero orar por você. Isso aqui não é um... Eu não sou um coach, eu não estou aqui com uma mensagem motivacional. Você não vai sofrer nunca mais. Não. Estou aqui para te falar da palavra. E pensando no Setembro Amarelo, quando a gente vê sobre a quantidade de autoextermínios que tem, crianças cada vez mais cedo tentando, mulheres, aumentou o número de mulheres grávidas, mulheres com bebês recém-nascidos, idosos sendo abandonados e não tendo o que fazer, buscam no autoextermínio a solução para a sua vida. E eu quero dizer para você, você não está sozinho. O autoextermínio não é uma solução. Mutilar-se não é uma solução. A solução está em Cristo. Está em Cristo, cara. Está em Cristo. É nisso que você tem que pensar. No que é verdadeiro, no que é puro, no que é justo, no que é honesto, no que é de boa fama, no que é amável. E se vem um pensamento destrutivo ou autodestrutivo, Jesus, eu recuso esse pensamento em teu nome. Eu preciso que o Senhor mude a minha mente. Ora o tempo todo. Eu faço isso. Quando algo ruim começa, quando eu percebo algo que não vem de Deus para minha vida, Jesus, eu recuso, em teu nome eu recuso. Eu não quero, eu não aceito isso. Haja pela tua misericórdia na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, haja. A oração é contínua. Eu tenho certeza que você vai desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento. Se você entregar de verdade, de todo o teu coração, sua vida a Jesus. Vamos orar? Fecha seus olhos. Pensa naquilo que Deus tem feito na sua vida, naquilo que você acha que Ele não fez. Pensa naquilo que você gostaria. Pensa nas dores que você está tendo, dores físicas, dores emocionais, dores da alma. E o pensamento voltado a Jesus já é uma oração. Então eu quero que você pense aí, Deus, tá difícil. Tá difícil no meu emprego, tá difícil com a minha família, tá difícil com o meu casamento, tá difícil com os meus filhos, tá difícil na igreja, tá difícil minha saúde, tá difícil nas minhas emoções, nos meus sentimentos, tá difícil. Muitas vezes, Deus, eu quero desistir. Seja franco com Deus. Completamente franco, honesto. Abra o seu coração de verdade. Não fica tentando esconder. A Bíblia fala que
Todas as coisas estão nuas e patentes, ou seja, está tudo transparente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora, Deus, tão sublime, de meditação na tua palavra, aprendendo de ti como lutar, como nos abastecendo de ferramentas para lutar as lutas do dia a dia, as nossas batalhas, as nossas guerras. Mas a nossa guerra não é contra carne ou sangue, Jesus. Nossa guerra é contra principados, potestades, contra as hostes celestiais da maldade. A nossa guerra é contra aquilo que foi falado, que não é verdade a nosso respeito. A nossa guerra é contra a imagem distorcida que criamos de nós mesmos, uma vez que somos a imagem e semelhança de Ti, Pai. A nossa guerra não é contra os nossos amigos no trabalho. A nossa guerra não é contra os nossos parentes que falam mal de nós. A nossa guerra não é contra o nosso cônjuge, que cada dia parece mais longe. A nossa guerra não é contra os amigos que se afastam. A nossa guerra é contra o inimigo das nossas almas. E nós estamos aqui agora, Jesus, diante da Tua presença. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Nos ajude a uma completa renovação da nossa mente. Nos ajude, Senhor, a sermos transformados pela Tua misericórdia. Transforma o nosso coração, transforma os nossos olhos, transforma a nossa mente, para que a gente seja sempre grato, que a gente veja os milagres que o Senhor faz todos os dias. Nos ajude a ver tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável. Nos ajude a ver, ó Deus, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor. Nos ajude, Pai, a sermos diferentes. Pela Tua misericórdia, nos transforme, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, o nosso coração. Confessamos que sem Ti nós nada somos. Deus, precisamos de Ti. E nessa hora, Senhor, eu oro por essa pessoa que está em casa. Ô Espírito Santo, visita em nome de Jesus. Visita com consolo, visita com conforto, visita com revelação da Tua palavra. Visita com incomodação para que seja transformado, para que saia, ó Deus, da inércia, para que saia, ó Deus, desse marasmo, dessa apostasia, que tenha uma experiência contigo restauradora, transformadora, uma experiência com o Senhor, ó Deus, de vida, Pai. Eu oro porque esse canal aqui não tem nenhum objetivo a não ser levar o Evangelho do Senhor. Levar palavras que o Senhor coloca no nosso coração, que são para compartilhamento com as pessoas, para que haja uma transformação geral. Aviva a Tua obra no nosso coração, aviva no meu coração, aviva no coração do meu irmão que está em casa. Aviva a Tua obra no nosso coração. Deus, e que os frutos dignos de arrependimento, como a Tua palavra diz, acompanhem, ó Deus, todos nós. Troca, Deus, nessa hora, na vida do meu irmão, toda veste de tristeza por veste de alegria, toda dor, todo choro. Troca, ó Deus, por alegria, por paz. Troca, ó Deus, pela Tua misericórdia. Troca de fardo todos que estão cansados, sobrecarregados. É o que a Tua palavra diz. Visita agora esse povo, visita cada um que está em casa. Troca, ó Deus, de fardo com eles. Tira toda a sobrecarga e permita que eles desfrutem da paz do Senhor que excede de todo entendimento. Eu oro com confiança, sabendo, ó Deus, que nada está em mim, não há valor em mim, não há nada de bom em mim para a vida deles. É apenas o Senhor e só tem o Senhor. É tudo que todos eles e todos nós precisamos, é do Senhor. Visita, restaura, cura para a glória do Teu nome. Cura as emoções, cura a mente, cura os sentimentos, cura o físico para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.
E galera, Deus abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Compartilha. Comenta aqui o que Deus falou com você, se falou com você. Comenta aqui de onde você está assistindo, que cidade, se você precisa dos textos. Segue a gente no Instagram, leia a legenda do vídeo, legenda não, a descrição. Leia a descrição do vídeo, tem informações importantes. Mas não se esqueça, você não está sozinho. Floresça onde o Senhor te plantou e não fuja daquele que te chamou para fazer. Deus abençoe. Fica na paz.